Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta, estamos recheados de informações nesse vídeo que está apenas começando. Vamos trazer notícias sobre o andamento do Vale Gás, a notícia muito boa sobre o Vale Gás temporário de R$100 para o Bolsa Família e também para o CAD único, tá? O governo e o Congresso estão discutindo aí a criação de auxílio emergencial temporário para custear um gás de cozinha para famílias de baixa renda. Está muito bem encaminhado e deve ser anunciado esse acordo, o resultado desse acordo para os próximos dias. Tem mais. O governo que está pretendendo pagar esse Vale Gás até o final de 2022. O cálculo é de que com a aprovação da PEC dos precatórios, haverá uma margem de 4 bilhões, B de bola, 4 bilhões de reais para criar um programa permanente de assistência para a compra de botijão de gás. E aí, quem está no Bolsa Família que vai para o Auxílio Brasil e também do CAD único serão os beneficiados. Olha, tem uma informação falando sobre o ministro Alexandre de Moraes que manda a Polícia Federal tomar depoimento do presidente Bolsonaro dentro de até 30 dias. O presidente será interrogado. Inquérito que apura se ele interferiu politicamente na Polícia Federal. O presidente Bolsonaro queria depor por escrito, mas ontem, ou melhor, na última quarta-feira, dia 6 de outubro, admitiu fazê-lo de forma presencial. O ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal tomar o depoimento do presidente Bolsonaro e deve acontecer isso nos próximos 30 dias. Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Quero desejar um dia especial, um dia abençoado para você, tá? Já peço para você dar um joinha, dar um like. É importante você fazer isso, dar essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Olha, quero lembrar que a prorrogação do auxílio emergencial está bem encaminhada. Daqui para o dia 20, talvez dia 25 de outubro, o presidente Bolsonaro deve anunciar essa prorrogação, no mínimo 2 meses. Será a 8ª e a 9ª parcela. Repito, daqui para o dia 20 ou 25 de outubro, o governo, através do presidente Bolsonaro, deverá anunciar a prorrogação. Muita gente, inclusive eu, vários analistas, comentaristas, técnicos, parlamentares, especialistas, eu também estou com eles. O presidente deve anunciar pelo menos mais 2 meses de prorrogação. O Auxílio Brasil está tendo muito problema com definição das fontes, de onde virão as fontes. Se fosse aprovado hoje, os precatórios, o plano B, com 30 bilhões de reais fora do teto de gastos, e se juntar aí ao IOF, já seria mais do que suficiente para o Auxílio Brasil e beneficiários do auxílio emergencial também terem essa prorrogação mais 2 parcelas. O problema é o impasse, é a indecisão, tem muita indecisão, por isso que o tempo está passando, talvez daqui para o dia 24, 25, o governo não chega a esse acordo e aí o presidente vai ter que anunciar, já que a 7ª parcela vai sair agora, a partir do dia 18, aos beneficiários do Bolsa Família, e a partir do dia 20, 21, a quem está fora do Bolsa Família, ou seja, o governo precisa acelerar isso aí. Então, acreditamos sim que vai ser anunciado esse auxílio e deve acontecer o mais rápido possível. Ou seja, mais 2 meses, a 8ª e a 9ª parcela, tá? Gente, é o seguinte, famílias inscritas no CAD único e também do Bolsa Família poderão receber esse auxílio emergencial temporário no valor de R$100, que justamente é referente a um gás de cozinha, é o Vale Gás. A medida está sendo discutida pelo governo federal, também pelo Congresso Nacional. O plano é criar um benefício com prazo de duração pré-definido para ajudar quem está sofrendo com o aumento nos preços do botijão de gás, que chega a 30% de aumento nesse ano. Durante certo período, o Auxílio Brasil e o programa temporário coexistiriam. A possibilidade do valor médio do Auxílio Brasil, que todos aguardam que o presidente anuncie em R$400, só que 300 já é certo, como havia inclusive o presidente Bolsonaro estava falando, também está na mesa, ou seja, para ser anunciado. Eu lembro que a proposta prevê que o valor do substituto do Bolsa Família
seja corrigido apenas pela inflação, ou seja, se não houver fontes, se não houver aprovação dos precatórios, que deve haver, mas na pior do cenário, na pior situação, se não houvesse liberação, aprovação dos precatórios, IOF, se não houver aí esse plano B, essa PEC aprovada com mais de 20, 30 bilhões de reais, só para você ter ideia, o Bolsa Família partiria de 192, que é o valor médio atual, partiria apenas aí para 220, 225 reais, se não conseguir a fonte. Então, não adianta. Ao mesmo tempo, o que é que acontece? O governo está justamente tentando aprovar esse Vale Gás, para que esse Vale Gás, ao custo de aproximadamente 19 bilhões de reais para os cofres públicos. E aí seria meses com essa ajuda. Lideranças políticas querem separar os gastos temporários com Vale Gás dos gastos permanentes com Auxílio Brasil. Seria uma coisa assim, fora do teto de gastos. A equipe do Ministério da Economia é contra a ideia de retirar o auxílio temporário do teto de gastos, alegando que a recuperação econômica não deixaria espaço para isso. E aí seria outro problema. Resultado, a coisa está andando para que isso aconteça. O governo pretende sim antecipar esse Vale Gás. Tudo indica que, se não for antecipado para esse mês de novembro, deve ser antecipado, mas se não for antecipado, deve cair agora no próximo mês de novembro. Eu lembro que o cálculo é de que, com a aprovação da PEC dos precatórios, haverá uma margem extra de 4 bilhões de reais para criar esse programa permanente da assistência, de assistência para a compra desse botijão de gás. Além dos 300 milhões de reais que a Petrobras anunciou, o governo federal pretende justamente reservar uma dotação orçamentária para o próximo ano, justamente para o pagamento desse extra, que é o chamado Vale Gás. A ideia discutida no Palácio do Planalto é tentar garantir um montante de 3 a 4 bilhões de reais no orçamento para a criação de um programa de assistência para a compra do botijão de gás. Quem seria privilegiada, beneficiada? Cade Único e Bolsa Família. A primeira informação é que apenas os beneficiados do Bolsa Família, prioritariamente as mães-chefes, teriam direito. Só que agora deve dar mais chances para quem não é mãe-chefe, que faz parte do Bolsa Família, ou seja, seria dado espaço também para quem está no Cade Único, dependendo da situação da sua renda, ou seja, baixa renda. Aquela categoria de pobreza e extrema pobreza, R$ 89,00 extrema pobreza, que é a renda per capita, e pobreza de R$ 178,00. A avaliação é de que, com a aprovação da PEC dos precatórios, será possível viabilizar o novo Bolsa Família, que a gente já está aguardando e que deve ser aprovado sim, que ganhou o nome de Auxílio Brasil, e também garantir o pagamento desse benefício social, ou seja, desse Vale Gás. Inclusive, segundo relatos feitos à TV, à CNN, por auxiliares do governo, a proposta analisada pelo presidente Bolsonaro é conceder uma ajuda bimestral. E nesse caso, em vez de ser o valor integral, R$ 100, poderia ser a metade, 50% do valor atual. Hoje, R$ 100 é o valor atual, poderia ficar em torno de R$ 50. Só que muitos parlamentares da própria base de apoio do presidente é contra e diz que é muito pouco, tem que ser pelo menos o valor integral. Hoje, o gás de cozinha custa em torno, a nível nacional, R$ 100. Só que tem lugar que chega a 120, 130 reais. Por falar nisso, quanto é que está o gás de cozinha na sua cidade, hein? Comenta aqui. O valor compensaria o aumento no valor do botijão de gás, que com o crescimento da inflação hoje está em média R$ 100. Desde o início do ano, o preço médio subiu quase 30%, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Ô Alex, o que é que está em negociação? Bem, está em negociação as mudanças dessa PEC, dos precatórios. O governo federal estima que conseguirá quitar um montante de cerca de 65 bilhões de reais em dívidas judiciais em 2022, e aí o cálculo tem sido feito tanto por assessores do Palácio do Planalto como por integrantes da equipe econômica que levam em conta a viabilização dos mecanismos de negociação para o pagamento de precatórios extra-teto de gastos. O governo federal calcula que um montante de 89,1 bilhões de reais previsto para o próximo ano, um total de 40 bilhões de reais tem a previsão de pagamento no orçamento no ano que vem, cumprindo a regra do teto de gastos. O grande problema que a gente acompanha é essa questão de teto de gastos. Deveria ter teto de fome. Se a população
uma parte da população estivesse enfrentando a fome, também era para ligar um alerta. Opa, respeita o teto de gastos ou teto de fome? Porque o que tem de gente na pobreza passando fome, que não tem nada, o que tem de gente que não tem nada nesse momento no armário, o que tem de gente que não tem nem previsão de quando vai receber alguma ajuda, só depende dessa ajuda do governo, porque não tem emprego, porque o comércio não voltou ao normal, né? Não tem incentivo ao comércio, varejista, à indústria. Quantas e quantas pessoas que agora abrem o armário e a geladeira não tem nada? Era para ter também aí um teto da fome. O pessoal se preocupa muito, o governo se preocupa muito com o teto de gasto, esquece. Coloca aí um teto de fome, analisa a população que está sofrendo, passando fome, porque aí seria o alerta. Qual a prioridade? Teto de fome ou teto de gastos? Teto de fome, as pessoas chegam no limite, não tem nada. Teto de gasto é um limite para poder ter uma ideia, para não gastar muito. Mas é aquela coisa, quando a gente tem uma conta para pagar, e alguém adoece na nossa família, ou então a fome bate, faltou gasolina, faltou comida, faltou óleo, enfim, faltou e a gente está com dinheiro para pagar a conta, aí você tem que parar para pensar. Você vai pagar a conta e vai passar fome? Ou você vai usar esse dinheiro para pagar a conta e diz, não, eu vou comprar comida. Meus filhos precisam comer, precisam se alimentar, eu preciso me alimentar. Então o governo está com aquele teto de gasto, segurando o dinheiro, e o povo passando fome. Vocês estão entendendo aí? Levanta aí um teto de fome, já que o governo se preocupa tanto com o teto de gastos. Tem que também, venhamos e convenhamos, tem que dar prioridade às pessoas de baixa renda, as pessoas não têm nada. Tem muita gente aí muita gente está na fila de espera do Bolsa Família. Tem muita gente hoje que está recebendo auxílio emergencial de R$ 150, quando recebe não dá para nada. O governo está se preocupando com o teto de gastos. Eu respeito, mas você respeita? Quem está passando fome vai entender? Bem, gente, para resumo, o Vale Gás deve ser aprovado, está bem encaminhado, deve sair. A gente está torcendo que seja anunciado agora, ou seja, antecipado para esse mês de outubro. A previsão é sair em novembro, mas deve ser antecipado para esse mês de outubro, principalmente o pessoal do Bolsa Família que ficou de fora do empréstimo consignado, tá? A previsão é que o presidente, repito, anuncie a prorrogação agora, daqui para o dia 20 ou 25 de outubro, mais 2 parcelas. Muita gente fala que pode prorrogar até abril ou maio do próximo ano, mas aí é outra história. E aí a gente está na torcida esperando, com grande expectativa que isso aconteça, tá? Não esquece de dar um joinha, de dar um like, é importante, faz isso. Compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Você acha que o governo deveria incorporar o teto de fome também? Só se fala em teto de gastos. E as pessoas que não têm nada agora, me responda aqui, como é que está a sua geladeira? Como é que está o seu armário? Tem comida aí para a janta, para o café da manhã, para o almoço? Tem? Comenta aqui como está a situação. Você está dependendo de quê? Só de uma ajuda do governo? Comenta aqui. Ou você conhece alguém que está nessa situação que não tem nada e vão na sua casa pedir ajuda para você? Me ajuda aí com alguma coisa, acabou com a mistura, me ajuda. Você conhece alguém que está nessa situação? O governo tem que atentar para isso. Depois que passar essa crise, essa pandemia, não adianta querer mais não. Tem que ser agora, ajudar agora a população que está aí desempregada, passando fome. A pobreza está batendo na porta todo dia. É a notícia que está rolando. O Vale Gás está encaminhado, está muito bem encaminhado. A gente torce que seja aprovado de forma integral e não só a metade. Ou seja, o valor inteiro, um mês sim, um mês não, para quem é do CAD e o único quem é do Bolsa Família. Tá? Até a próxima, pessoal. Estou lá no blog Alex Silva, lá no Instagram. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Até a próxima.